Vamos a Provérbios capítulo 11, versículo 20. Provérbios 11 e 20. Diz assim: abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que nesta pequenina pregação Tu possas falar ao nosso coração para que sejamos cada vez mais íntegros diante de Ti. Queremos Te dar prazer. Em nome de Cristo, grande fonte de prazer para o Teu coração, é que nós Te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. É óbvio o contraste entre perversos de coração e os que andam em integridade. Quase toda vez que você vê um contraste no livro de Provérbios entre o justo e o injusto, o sensato e o insensato, aqui um novo contraste. Ele está falando de alguém de um lado que não honra a Deus, que não tem Deus, na época, no contexto de Salomão, que escreveu grande parte dos provérbios, 1000 anos antes de Cristo, e aqueles, em contraste, que amam a Deus, que temem a Deus, que tentam obedecer a Deus. Em outras palavras, em termos de hoje, seria o crente e o não crente. Usando a expressão crente aqui não como uma identificação de religiosidade. Então vou usar de outra forma: um salvo em Cristo e um não salvo em Cristo. E aí já deixa muito claro mesmo que tipo de contraste nós estamos falando. Não há um terceiro tipo de pessoa no mundo. Não há um terceiro tipo. Primeiro tipo, o salvo em Cristo. Segundo, o não salvo em Cristo. Terceiro, não existe. Ou alguém é salvo em Cristo, ou não é salvo em Cristo. Eu coloquei primeiro o salvo em Cristo pela importância, porque é muito mais gostoso falar nos que são salvos dos que não são salvos. Mas se eu fosse falar em quantidade e fosse colocar na ordem de quantidade, infelizmente eu teria que inverter e dizer primeiro os não salvos em Cristo e segundo os salvos em Cristo, porque muito mais serão perdidos do que salvos. Como é que eu sei essa estatística? Porque Cristo disse que a porta é larga e o caminho é espaçoso que conduz para a perdição, e a porta é estreita e o caminho é apertado que conduz para a vida. Então pense aqui nesse contraste. Mas o importante é que o crente, quando ouve algo assim no livro de Provérbios, ou em outra passagem da Bíblia, mas especialmente em Provérbios, eu já estou enquadrado aqui na condição do que anda em integridade, ou do que teme a Deus, ou do que é crente, ou do que é salvo em Cristo, então eu estou tranquilo, meu problema já está resolvido. E praticamente desliga o coração dali para frente, porque já se enquadrou. Não, já sou dos que estou do lado de Cristo. Pronto. Não é bem assim, porque nós temos muito o que progredir dentro da condição de salvos em Cristo. Aqui diz então, o perverso, na realidade, quando a gente fala perverso, pensa em cruel, malvado. Não é bem a palavra no original. O original significa deformado, torto. Esse é pervertido, que mudou de jeito, que não está mudou de jeito, ou não tem o jeito certo, não está como deveria ser. Aos olhos de quem? De Deus, claro.
Então, abomináveis para o Senhor são os tortos de coração. Abominável significa o quê? Repugnante. É uma palavra muito forte. O que torna alguém abominável, repugnante aos olhos de Deus, interessante isto, é o estado do coração antes das obras. Essa é uma observação importante, porque ele diz aqui: abomináveis são para o Senhor os perversos de coração, lá dentro. Então, alguém pode ser muito educado, muito simpático, dizer até coisas agradáveis sobre Deus, pessoas religiosas, dependente da religião que professa, mas o coração é torto. Aos nossos olhos, pelo menos durante muito tempo, alguém assim pode nos enganar. Alguém que fala direito e que até se comporta de uma maneira muito razoável diante de todos, e o coração lá dentro a gente não percebe. Tudo bem, muitas vezes o coração trai e a pessoa acaba fazendo o que o coração diz, mas como eu falei, durante um bom tempo alguém assim pode nos enganar, nos iludir, e faz um estrago na vida da namorada de alguém assim, na vida do esposo de alguém assim, na vida da igreja, onde alguém assim é o pastor da igreja, ou é o mesmo membro da igreja, faz um estrago grande. Alguém que procede de uma maneira, mas o coração é torto. Quanto a Deus, esse não enganou um minuto, não enganou um segundo a Deus. Desde o começo Deus sabe perfeitamente que ali se trata de alguém entortado, pervertido, deformado. Pois bem, para esse, Deus tem atitude de rejeição, abomina alguém assim. Outra observação que eu quero fazer é que a gente pode, vamos pegar um caso extremo de alguém que sofreu um gravíssimo acidente e ficou então paralítico completamente, e ainda perdeu a visão, e perdeu a audição, e perdeu a fala, não a consciência, mas está ali em cima da cama, no leito do hospital, alguém absolutamente sem condição de sair daquele leito, de falar, de ouvir, de ver. Então, aos nossos olhos, é alguém que não tem mais nem condições de pecar. Engano. Que aquela pessoa, naquele estado, pode estar com o coração bastante deformado, torto, pode estar, não sei, com ódio de Deus por aquilo, ou blasfemando coisas horríveis, que no nosso coração a gente vê e enche de pena, se compadece, e é para compadecer mesmo, por que não? De alguém numa situação dessa, coitado. Mas é difícil a gente ligar a imagem de alguém assim, inclusive talvez cheio de tubos para respirar ou coisa assim, imaginar alguém nessa condição como um grande pecador às olhos de Deus, porque a misericórdia nossa, a pena toma mais toma um aspecto maior, e quase que faz sombra ao tipo de imaginação. Mas aos olhos de Deus pode ser alguém abominável, repugnante, mesmo que não possa pecar aos nossos olhos. Claro que uma pessoa assim está muito menos exposta ao pecado do que uma pessoa normal andando por aí com os olhos abertos, ouvindo. Claro que está menos exposta, mas não quer dizer que é menos pecadora. Então procure lembrar sempre que Deus está interessado primariamente, importante esse detalhe, primariamente, principalmente no coração. A pessoa de coração perverso, claro,
vai automaticamente praticar o mal e vai aborrecer o Senhor também. Então não quero dizer que as más obras não aborrecem a Deus, aborrecem sim, claro, mas a base está no coração. Em contraste com o torto, o deformado de coração, nós poderíamos esperar alguém o quê? Alguém reto de coração, não mais torto. Não é o contraste? Então, se ele falou no coração do deformado, vai falar no coração do endireitado, dizer assim, do reto. Mas não é. Agora ele muda o jeito de se referir. Abomináveis são para o Senhor os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Agora ele fala em andar, ele fala em praticar, partindo do princípio, eu acabei de dizer que um coração ruim gera obras ruins, embora por um tempo pode fingir, mas acaba traindo o outro. E o coração íntegro gera caminhos íntegros, é natural isto. Mas aqui tem uma lição muito importante para o que vai ao extremo de pensar assim. Eu ouço tanto que Deus só quer o coração, só vê o coração, só está interessado no coração, que minhas obras pouco interessam. Um extremo errado. Tanto que eu disse, há pouco tempo, Deus está interessado primariamente no coração. Aí eu disse, esse detalhe é importante, lembram? Deus está interessado primeiramente, principalmente no coração. Por quê? Porque não é só no coração que Deus está interessado. É um erro pensar nisso. Porque esse extremo de pensamento pode levar o crente assim. Eu levo muito a sério o meu coração diante de Deus, e eu procuro estar sempre controlando os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, sim, e eu confesso quando entra um pecado na minha mente, até onde eu possa ver, eu estou em paz com Deus, minha consciência está bem diante de Deus, o meu coração, que é o que Deus se interessa, está ok. Irmão, nós estamos precisando de uma ajuda na igreja. Não, ajuda, eu estou sem condições, eu estou ocupado, eu ando cansado. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que alguém assim, que está tão impressionado com a ideia de que Deus só quer ver o coração, que deixa as suas obras em segundo plano. Não deixe não, porque as boas obras são um fator importantíssimo para a vida cristã, não que ela salve alguém. Muitas vezes o crente não gosta bem de falar muito em boas obras, porque ele já ouviu tanto que boas obras salvam, que ninguém pode dizer que é salvo ou não, porque não sabe que tipo de obra está fazendo, as boas obras têm que ser pesadas com as más obras. Houve tanto isso ao longo da sua criação, que a ideia de boas obras lhe fere os ouvidos, e é para ferir se estão dizendo que as boas obras contribuem para a salvação, que você tem que fazer caridade, tem que fazer coisas boas para amolecer o coração de Deus e conquistar um lugar no céu. Então, nesse sentido, a ideia de boas obras deve ferir o coração, ferir os ouvidos mesmo, porque não interessa boas obras para efeito de salvação, que é exclusivamente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Mas daí para achar que as boas obras, a sua vida prática como crente, um filho de Deus em Cristo, isso tem pouca importância, é uma distorção muito grande. Então as boas obras têm muita importância, sim. Tanto que, curiosamente, aqui o autor de Provérbios nem falou do coração daqueles que são o prazer de Deus. Notou? São quem? Os prazeres de Deus são quem? Os que andam em integridade. Andam em integridade. Obras, atitudes, costumes, maneiras de viver. Aqui.
Sim, e o coração desse camarada aqui que é um deleite a Deus? Não interessa não? Claro que interessa. Principalmente ao coração dele. Mas é porque alguém que tem um coração reto vai andar com a integridade. É isto. Mas a lição é fantástica aqui. Nunca despreze as suas obras. O esforço que você faz como um crente para servir a Deus, mostrar amor pelo irmão, ajudar o outro, abrir o bolso, se o assunto for financeiro, levantar no meio da noite, se o assunto for só o descanso e o sono, para ajudar alguém, servir na igreja quando convocado, ou até mesmo em algum lugar onde frequenta o trabalho, ajudar de alguma forma, dentro do possível, a comunidade, a sociedade, praticar coisas boas. Isso é muito importante para o crente. Agora, em contraste com a abominação de um, Deus abomina, rejeita, é repugnante para ele alguém com o coração torto. O contraste é que alguém que anda em integridade é um deleite, é o que significa mesmo o termo em hebraico, é um deleite para Deus. É difícil nós falarmos em deleite de Deus, em prazer de Deus. Tudo que nós pensamos e fazemos, mesmo nós crentes, está misturado com o pecado ainda. Isso é a grande tristeza do crente, é esta. E a gente às vezes pergunta de uma maneira retórica, porque não tem resposta aí, não adianta perguntar. Mas Senhor, por que quando tu me converteste a Cristo, tu não arrancaste de mim esta carne asquerosa, essas paixões que me atrapalham, eu sei que não prestam, e eu te confesso que pequei, e aí no dia seguinte de novo, e depois de novo, que coisa horrível, mas é assim que Ele quer, é assim que Deus quer, que nós lutemos de fato contra a carne, lutemos contra o pecado que ainda está em nós, e que vai ser assim até o fim, Deus não vai tirar totalmente o pecado da nossa mente, não vai permitir que a gente se livre totalmente do pecado nesta vida aqui, não adianta. Então, infelizmente, nós vamos orar a Deus com o coração todo bem intencionado, e por pouco tempo já estamos com sono, aí já estamos pensando noutra coisa. Não é que é pecado estar com sono, não é que é pecado pensar noutra coisa, mas não é o que nós gostaríamos naquele momento. Eu queria orar menos 30 minutos, é hora de querer dormir. Então é uma carne não pecaminosa neste caso, mas é uma limitação nossa. Que coisa! Aí eu estou pensando já no negócio de amanhã, que eu vou fechar ou deixar de fechar, se eu vou ganhar dinheiro, se eu não vou, ou na hora de orar. Tudo que nós fazemos é assim, é misturado. Até o nosso prazer é misturado. É muito difícil você conseguir ter um prazer, talvez impossível, absolutamente puro, mesmo pensando em Deus, mesmo nos seus momentos de deleite espiritual. Nós não sabemos exatamente o que é uma alma que não, um coração que não tem pecado, como é o deleite de alguém assim. Você não sabe, eu não sei. Nós temos amostras, boas indicações, nós temos aperitivos de como será realmente o nosso deleite quando a nossa carne for arrancada de nós e nós estivermos então absolutamente puros e retos diante de Deus, sem mais um resquício de pecado na mente, no coração, em lugar nenhum. Gente, aí nós vamos ver o que é deleite, nós vamos ver o que é alegria pura. Então, o que eu quero dizer com isso é que quando você vê a palavra de Deus dizendo que você é deleite para Deus,
quando você anda em integridade, esse deleite que você causa a Deus é muito maior do que você pensa, porque você não sabe o que é um deleite puro, e o deleite dele é puro. Isso deve servir de ânimo para nós, para que as nossas obras sejam cada vez mais íntegras, cada vez mais retas, cada vez mais justas, mais agradáveis a Deus, porque o prazer que nós provocamos no coração dele é grande demais. Eu quero já encerrar, lembrando que existe crente que não está nem numa situação nem a outra, sabe? Não é de coração torto, no sentido de alguém que ainda está nos seus pecados e vai morrer nos seus pecados sem fé em Cristo. Não é, porque já se tornou um filho de Deus pela fé em Cristo, já é um salvo. Então não é mais considerado um perverso de coração, um torto de coração, como aqui está colocado. É um crente, mas infelizmente não está também andando em integridade. Existem crentes assim. Não é abominável a Deus, não é repugnante a Deus, porque é um filho de Deus, tornou-se pela fé filho de Deus. Sim, não é mais repugnante, mas não é prazer, não é deleite a Deus. Talvez uma espécie de desgosto a Deus, ou desgosto, ou fonte de desgosto de Deus, uma espécie de morno, nem frio nem quente. Lembra da igreja? Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16, que o Senhor Jesus Cristo diz uma frase dura para a igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele continua aqui e ele explica por que ele está dizendo isto. E por isso que eu falei, uma espécie de morno, porque não é exatamente o contexto aqui, eu não quero tirar do contexto a passagem, mas o Senhor Jesus Cristo falou desta situação de morno, alguém que está muito arrogante, estou rico e abastado, não preciso de nada. O contexto é esse aqui, exato, mas eu coloquei uma espécie de morno, porque eu não creio que o Senhor Jesus Cristo observa e encara um crente como morno só exatamente nesta situação. Há situações em que, imagino eu, em que ele vai também pensar: esse é morno, é meu filho, é salvo pelo meu sangue, Cristo falando, mas não é quente, não é frio, é morno, está dando é enjoo em mim. Deus ainda o ama como filho, sem dúvida. Quantos pais amam os filhos complicados, quantas mães são apaixonadas pelo filho torto, mas é uma paixão sofrida, uma paixão sofrida. Ama com desgosto, é uma mistura de sentimentos, uma mistura de emoções, não é agradável. Se nós já somos filhos e temos uma condição espetacular de sermos deleite de Deus, por que não vamos ser? Por que não vamos agradá-lo? E quando Deus se agrada, agrada, a ponto de se gabar de nós. Deus disse para Satanás pessoalmente: viste o meu filho Jó? 2 vezes, Deus se gabando, gente, de Jó.
fosse você, Deus se gabando de você. Você viu o comportamento dele lá? Ó, Satanás, viu? Fulano, ciclano, beltrano, você viu lá? Já pensou a honra em cima de você, por Deus estar dando seu nome como um exemplo de integridade, o prazer de Deus ter dito isso para o diabo? Aí lá vem Natanael, Jesus olha e diz: eis um israelita em quem não há dolo, se gabando de Natanael, Jesus. E Natanael tinha dito: Nazaré, tem alguma coisa que preste? Interessantíssimo isso. Mas o Senhor Jesus Cristo se gabou de Natanael. Esse aí não é um israelita que não há dolo, prazer, gozo. Então nós temos essa condição. Alguém sem Cristo, nem que queira, ele pode dizer: eu quero ser agradável a Deus. Não pode, porque ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Então o coitado sem Cristo, ele não pode fazer coisa nenhuma a Deus, ele só faz desagradar, mesmo que queira agradar, porque só até ele descobrir que esse agrado que ele quer dar a Deus, Deus não quer. Sei lá, um urso que queira fazer brincadeira com você, né? E passar a patinha dele no seu rosto assim, você não quer esse tipo de agrado, de brincadeira. Às vezes do seu filho, você não quer certas brincadeiras, porque o filho está lhe machucando. Vamos agradar a Deus da maneira que Ele quer. Se alguém não tem Cristo e quer agradar a Deus, ótimo, excelente, mas não imponha a Deus a forma de agradá-lo. Senhor Deus, a quem eu não conheço bem, mas eu estou querendo te agradar, estou querendo fazer as pazes contigo, estou querendo me aproximar de ti. Como é que tu queres ser agradado? Como é que eu faço? E com certeza, amigo ou amiga, você só vai ouvir uma frase, uma só, e bem curtinha: procure meu filho Jesus Cristo, procure saber sobre Ele, estude a vida dele, pense nele, peça a Ele ajuda, e se entenda com Ele, confesse a Ele os seus pecados, e se entregue a Ele, dê o seu coração a Ele. Tudo que você fizer com Ele, está fazendo comigo. Agora, não rejeite o meu filho, porque você está me rejeitando também. Agora, agradou meu filho, você me agradou também. Então, é assim que alguém que não tem Cristo pode vir agradar a Deus. Quanto a nós, crentes, já passamos por isto. Temos tudo para agradar a Deus nas nossas obras. Coração, começando tudo, e nas nossas obras, que devem ser cada vez mais íntegras, e saber no final do dia dizer: Senhor, como é que pode um miserável pecador como eu, que estava perdido outro dia, hoje eu estou salvo, mas ainda peco, cheio de defeitos. Senhor, eu não acredito, eu fui alvo do teu deleite hoje, por minha causa, por causa daquilo que eu fiz na hora do almoço, por causa daquilo que eu fiz de tarde, por causa daquela minha atitude que eu sei que foi correta, foi em Cristo aquela atitude, aquele perdão que eu dei, aquele testemunho que eu dei, morrendo de medo, me tremendo todo ou toda, mas eu dei. Senhor, aquilo que eu fiz, que eu sei que foram obras íntegras diante de Ti, isso foi motivo de deleite ao teu coração, não dá para acreditar. Usando o meu raciocínio, vou acreditar pela fé, e é algo extremamente doce a minha alma saber pela fé que eu fui motivo do teu deleite hoje. Por que não vamos fazer isso todos os dias? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Ó Deus, que se agrada em se deleitar com quem tem Cristo e com quem anda nos caminhos de Cristo. E nós já temos isto, Senhor Deus, nós crentes, que nós não percamos essas oportunidades, não cometamos esse desperdício do nosso tempo, do nosso dia a dia, de tantas oportunidades de fazer obras íntegras diante de Ti e sermos Teu deleite. Um deleite que nós nem podemos alcançar de tão sublime que é. Muito obrigado pelo privilégio. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.